E nós vamos para o bloco 2 agora, Zé, que é falar de um furo que o Axios, que é um portal americano muito bom, muito bacana, recomendo que as pessoas acompanhem, trouxe uma reportagem, mais uma que o Elon Musk está aprontando. Ele comprou o Twitter e ele pegou, liquidou, né? Acabou com o setor de comunicações, com a parte de imprensa do Twitter, que lida, né, com os jornais, com a imprensa. Ele já tinha feito algo parecido com a SpaceX, que é a empresa dele que lança foguete, a Tesla, que é a empresa de carros elétricos. O resultado não foi bom. A pergunta, Zé, desse segundo bloco acabou o namoro das Big Techs com a imprensa? Então, eu acho, Kennedy, que há um sério risco disso acontecer, desse namoro terminar em separação litigiosa. Vamos pegar o caso do Twitter. Essa ideia do Elon Musk, que é bem parecida, diga-se de passagem, com a ideia do Bolsonaro de como lidar com a imprensa, ou seja, você não lida, né? Você ignora, faz de conta que ela não existe, não é exatamente uma ideia muito inteligente. Por quê? Tem aqui um gráfico na reportagem do Axios que é absolutamente terrível para o Twitter. E se o Elon Musk não estiver querendo mandar o passarinho azul para o espaço num dos foguetes dele, também é ruim para ele. Desde que ele finalizou a compra do Twitter, o número de pessoas que leram reportagens sobre o Twitter na imprensa multiplicou por 5. Foi de 5 milhões para 25 milhões de pessoas, isso num conjunto de 83 sites de notícias americanos, sem contar no resto do mundo. E todas essas notícias foram negativas. Só notícia ruim para o Twitter, que vai corroendo a imagem da empresa, né? Então, por exemplo, o Elon Musk, teve a ideia brilhante de pegar aquele selinho azul que algumas pessoas têm do lado do nome no Twitter, né, da conta delas, que Verificação. significa exatamente, né, significa que aquela conta foi verificada e que aquela pessoa é efetivamente quem ela diz que é. Aí o Elon Musk falou: isso daí é bobagem, vamos cobrar $8 por mês para dar o selinho azul para quem quiser. Não tem verificação mais. Você pagou, levou. O que aconteceu? Um monte de jogador de basquete, ex-presidente americano, fábrica de videogame, tudo falso, ganhou o selinho azul e começaram a espalhar mentira. Então, o principal jogador de basquete do Lakers e dos Estados Unidos falou que estava saindo do Lakers, a Nintendo apareceu com o Mario Bros fazendo assim para as pessoas No dedo médio. Exatamente, e por aí vai. Daí o Bush, o ex-presidente americano, falando um monte de palhaçada, enfim, acabou com a credibilidade do selinho azul. Ele aumentou a desinformação na rede, que já é grande, né? Exatamente. Então, ou seja, e não tinha setor de comunicação, porque não é só jornalistas, ele acabou com o sistema de relações públicas, o sistema de relações institucionais até, de como você mantém a marca, a reputação da marca intacta, né? Então, foi um desastre, está sendo um desastre, e tende a piorar, porque ele acha que sozinho o Twitter sou eu, né? O L'État c'est moi, que é o imperador, o rei do Twitter. Agora, não é só ele, viu, Kennedy? O corte que nós, aliás, antecipamos aqui no Análise da Notícia, graças ao furo dado pelo Wall Street Journal, né? Só virou notícia nos sites brasileiros no dia seguinte ao nosso programa. Aquele corte de dezenas, mais de 10 mil funcionários que a Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp fez entre os seus funcionários, 13% da sua folha, ele foi especialmente grande, justamente também no setor de comunicações e no setor de relações com a mídia. E isso no mundo inteiro. Porque tudo bem, eu quero voltar a falar com você da cabeça do Elon Musk, que assim, é o homem mais rico do mundo, né? Ganhar dinheiro, ele sabe ganhar. E agora parece estar seguindo um caminho de destruição do Twitter. Mas por que essas empresas demitiram tanto nessa área de comunicação? O que está acontecendo? Eles acham que não é prioritário. Eles acham que essas são áreas que não são core business, como eles chamam, né? Não está no coração do negócio e que, portanto, você não precisa gastar dinheiro com isso, que é bobagem, que é supérfluo, né?
precisa cortar, então vamos cortar em algo que não seja o coração da empresa e vamos continuar fazendo gadget para universo 3D lá do metaverso, etc. Bom, o que vai acontecer, na minha opinião? Durante muitos anos, as plataformas, as chamadas Big Techs, né, dedicaram uma boa parcela do seu orçamento, não é uma boa, porque comparativo ao total do faturamento deles é ridículo, mas para a imprensa é significativo, a criarem programas de relacionamento com a imprensa. Por quê? Porque essas empresas entraram e roubaram todo o mercado publicitário de jornais, revistas, TVs, rádios, né? E para tentar diminuir o atrito com a imprensa, criaram vários programas. Não vou chamar de cala-boca, porque seria assim desrespeitoso. Até Mas, porque claro, boa parte do conteúdo de qualidade que circula nas redes vem da imprensa tradicional, né? exatamente. Então, era uma coisa de interesse deles manter um conteúdo de qualidade circulando nas suas plataformas e manter um bom relacionamento com a imprensa. Essas áreas, nessa crise, que vem tudo isso, vamos lembrar, vem da diminuição do volume de anúncios para as plataformas também, né? Queda de faturamento, resulta em cortes, e daí vai e corta justamente no relacionamento com a imprensa. O que eu acho que pode acontecer? A imprensa, naturalmente, vai se tornar mais crítica a essas plataformas, mas talvez como já devesse ter sido antes, né? E isso, se continuar e se agravar, essa relação piorar, pode levar a um aumento da pressão para a regulação dessas plataformas pelos governos de seus respectivos países, como Que é já o que eu aconteceu na defendo, Europa. que é o que eu sempre defendi, que tem que ter regulação dessas big techs. E você estava falando aí, esses departamentos de imprensa, eles de jornalismo dentro dessas, de comunicação dentro dessas big techs, eles funcionam como uma barreira que tenta alguma autorregulamentação, tenta de alguma maneira evitar que haja uma regulamentação vinda dos governos. Está pedindo, porque isso na verdade é para virar um faroeste. O que o Elon Musk está fazendo, quando você falou há pouco, acaba lá com qualquer um pode ter o selinho azul e rola desinformação, é um faroeste. Os governos vão ter que reagir em relação a isso. Exatamente, porque não é só a relação direta com a imprensa, né? São programas para diminuir a desinformação nas redes e que usam os veículos de comunicação como parceiros para fiscalizar, denunciar e diminuir a quantidade de mentiras em circulação. Se você acaba com isso, a consequência direta, a meu ver, eu sou pobre, quem sou eu para falar do Elon Musk? Mas é meio óbvio, a meu ver, que isso vai aumentar a pressão pela regulamentação. Se eles não vão se fiscalizar para evitar a disseminação de informação falsa, de mentira, desinformação, vai vir de fora. Você acha bom, Zé? Você defende uma regulamentação? Você acha Eu acho que possível algum fazer? tipo de. Se eles realmente partirem para o faroeste, como você chamou, para total vale qualquer coisa, mentira com selo azul, mentira com selinho, porque daí eles ficam correndo atrás do próprio rabo, né? Aí a conta do Twitter já não tem mais assessor de imprensa, já não tem mais relações públicas, já não tem mais como se comunicar com a sociedade, daí é a própria conta do Twitter no Twitter que vai falar, não, a gente está correndo atrás para cancelar essas contas falsas que receberam o selo azul, mas aí já era, né? Já tinha, a conta já estava, a credibilidade do Twitter já estava em jogo. Eu acho, sinceramente, que ou essas plataformas partem para algum tipo de regulamentação, autorregulamentação, tentar diminuir a desinformação, tentar fazer verificações melhores e mais eficientes para evitar contas falsas, ou essa pressão vai vir de fora para dentro. Olha só, Zé, eu quero continuar um pouco nesse assunto com você para falar um pouco dessa figura, o Elon Musk, mas tem uma primeira parcial aqui da nossa enquete. Tá indo bem, Zé? 63% para você, 37% para a resposta do público. Então, você hoje está com um desempenho melhor do que o de ontem, entendeu? Estou achando que. Sabe o que é, Kennedy? Tem uma explicação para isso. Hum, Vocês vão conhecer mais tarde, daqui a pouco a gente vai conversar com uma dupla de sócios da Arquimedes, o Pedro e o Leonardo,
e eles são os meus consultores, entendeu? Para como manipular o mercado das redes. Aí estou brincando, né? Não me leva a mal. Depois vocês podem me desmentir ao vivo aí. Então, mas é que com a ajuda da Arquimedes a gente consegue manipular a enquete aí. Ô, mas não era o Carlos? Não, o Carlos pediu demissão. O Carlos está meio deprimido. É, Passou na ele, embaixada lá para pedir não, ele viu aquela nota ontem do Ministério da Defesa e ficou deprimido. Aí eu tive que demitir o Carlos. Aí não dá mais, não quis mais trabalhar, tal. Voltou lá para sei lá para onde. Ó, Zé, na enquete está ganhando a tua resposta. Né? A pergunta da enquete é: histeria no mercado é causa ou consequência do discurso do Lula? Votem aí por hora. A resposta do Toledo está liderando. Ambos é chantagem. Resposta do público. Nenhum dos dois é especulação. Muito bem. Ô, Zé, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do Elon Musk. É uma figura que já defendeu o golpe na Bolívia, pediu voto nos republicanos sob o argumento de que tem que ter um equilíbrio, né? Se tem um governo democrata na presidência, é bom que um Congresso seja republicano. A gente sabe como é que esse jogo bipartidário é complicado, porque se o presidente perde maioria, o outro partido trava toda a agenda legislativa dele, porque ele não consegue construir isso num sistema bipartidário. Essa cabeça do Elon Musk, como é que você avalia essa figura, Zé? Que é o cara mais rico do mundo. Agora, que tem uma série ali de bobagens políticas meio ditas, né? Um analfabeto político, digamos assim. Eu acho, Kennedy, perigoso. Eu acho que o Twitter estava melhor quando ele era uma empresa de capital aberto e sujeita às regras da SEC, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Tinha uma série de regras que eles têm, como empresa aberta, têm que seguir. Sendo uma empresa de capital fechado, com um dono só, agora no caso do Elon Musk, ele pode fazer do Twitter o que ele quiser, inclusive acabar com o Twitter, né? Que eu acho que é o caminho pelo qual ele está tentando seguir, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, porque essas últimas medidas estão se mostrando desastrosas. Agora, o que você vai fazer? É capitalismo selvagem, né? É a era em que estamos. O cara vai lá, faz uma oferta de 44 bilhões, muito acima do valor de mercado, os caras falam, leva. Fechou o capital, levou. Perigoso, perigoso. Ou seja, nós vamos entrevistar daqui a pouco o Leonardo Barchini e o Pedro Bruzzi, que são sócios da Arquimedes, que é uma consultoria de análise das mídias sociais. Já já eles vão entrar para a conversa com a gente, mas antes eu quero dar uma lida aqui em alguns comentários que eu recebi aqui do programa de hoje, né? Tainá Guerra, chantagem, mas não sei por que ainda ouvimos, porque no fim, tudo que é feito para melhorar a vida dos mais pobres é sempre visto com maus olhos pelo mercado. É a leitura que ela faz desse discurso do Lula que provocou uma reação negativa no mercado financeiro hoje. O presidente eleito estava em Brasília, numa reunião, como o Zé explicou, com deputados e senadores, falando com um público importante para aprovar a PEC da transição, honrar lá um Bolsa Família de R$ 600, reajuste real do salário mínimo, e aí fez um discurso voltado para aquela galera lá. A Silene Barreto, concordo com o Toledo, então acha que você está certo, Zé, que é chantagem. A Luciana Muniz tem um comentário sobre o Elon Musk. Ele acha que quer transformar o Twitter em uma nova máquina de desinformação. Não será isso? Bem, a medida que ele tomou aí, você explicou, ajudou a criar uma máquina de desinformação. Aí tem o Jackson Nascimento, estou muito preocupado com o mercado. Logo eu que não invisto nada. KKKKK. Então, o Abrão militando, que fomenta a economia ao Estado, investindo em ciência e tecnologia, indústria e obras públicas. Lídia Costa, vocês são os caras, amo vocês, gosto das análises, dupla perfeita. Elogio para nós dois aqui. Neide Ribeiro, já terminando o último aqui, vamos entrevistar. Lídia Costa, manda o Pix depois, por favor. A Neide Ribeiro. Gente, acho que todos estão querendo que o presidente fale quem são os seus ministros. Ele ainda nem foi diplomado. É aquela tal pressão, né, para indicar os ministros. Zé, vamos para o terceiro bloco nosso. Não, tem que fazer a síntese do segundo Zé, antes de eu partir para o terceiro. Agora tem que responder a pergunta, né? Qual que era a pergunta mesmo? Aí eu já esqueci. Acabou o namoro das Big Techs com a imprensa? Eu acho que o namoro subiu no telhado, viu? E tem uma grande chance de desabar. Boa, beleza. Olha só, vou chamar aqui agora
para falar com a gente, o Leonardo Barquini e o Pedro Buzzi. Eles são sócios da Arquimedes, que é uma consultoria de análise de mídias sociais.